A justiça condenou o Cruzeiro e a Máfia Azul a pagar uma indenização de R$100 mil à mãe de um torcedor do Atlético. O Matheus Freitas Ferreira tinha 20 anos. Foi morto depois de um jogo num ataque a um ônibus em 2021. Repórter Gabriel Rodrigues tem os detalhes dessa história que chamou a atenção de todo o país na época. Mais um absurdo, né, Gabriel? Boa tarde. Infelizmente. Lair, boa tarde para você mais uma vez, para quem acompanha o nosso Balanço Geral Minas. Nós estamos acompanhando esse caso desde o começo. Em novembro lá de 2021, essa notícia infelizmente tomou conta aí das páginas policiais do país inteiro, depois que um ônibus teria sido alvo do ataque de uma torcida organizada, e esse ataque terminou com a morte do Matheus, que tinha acabado de completar 20 anos de idade. Já são quase 4 anos em que esse processo vem correndo, né? Primeiro houve o inquérito, a investigação policial, depois o processo teve início, mas já foram muitos recursos, algumas condenações desmembradas no meio de tudo isso. Então a história foi ganhando contornos que deixaram a dona Jorminda, que está aqui do meu lado, ainda mais triste com tudo isso que aconteceu, por essa longa espera que ela tem passado em busca de respostas em duas esferas diferentes, na criminal e também na civil, né? Uma que vai falar sobre o crime que aconteceu em si, mas em outra falando sobre a questão financeira. Ela trouxe o advogado que está tomando conta desse caso, o Felipe, que está aqui do nosso lado, e agora nós vamos conversar com os dois sobre essa história. Antes de eu explicar a parte da indenização, vale a gente relembrar para quem está acompanhando o Balanço Geral agora como é que tudo aconteceu lá em novembro. Dona Jorminda, eu sei que é muito difícil para a senhora relembrar aquilo ali, mas eu queria que a senhora contasse um pouco melhor para a gente sobre como a senhora recebeu a notícia, como foi aquele dia em novembro que a senhora ficou sabendo aí da morte do seu filho, Matheus. Olha, sinceramente, eu fiquei abalada, muito abalada. Eu esperava que ele ainda estivesse vivo, né? Porque eles vieram aqui trazendo a roupa dele e falou que ele estava na UPA. E eu fui para a UPA, mas com esperança dele estar vivo, né? Aí ele estava em coma, Eu vou perguntar para o Felipe agora a parte oficial dessa história, tanto no boletim de ocorrência quanto na conclusão do inquérito. O que está sendo dito sobre aquele dia? Eles estavam no ônibus e foram atacados? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, perfeitamente. A torcida Máfia Azul organizou uma emboscada contra esses torcedores que voltavam do jogo do Atlético contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 2021. Foram jogados coquetéis molotovs, paus, pedras e realmente foram para matar todos que estavam no ônibus. E dentro desse ônibus não estavam apenas torcedores, tinham pessoas comuns que utilizam o transporte público. Infelizmente o Matheus veio a óbito, outros tiveram a sua vida tentada e a justiça indiciou 6 integrantes da Máfia Azul. Isso que eu queria entender agora, porque são 4 anos disso tendo acontecido. E antes da gente entrar ao vivo, você estava me explicando que o processo foi desmembrado. Como é que está a situação dessas 6 pessoas denunciadas? Tem alguém preso? Tem alguém que ainda está recorrendo? Como é que está a situação legal dessa questão jurídica? Perfeito. O júri ele foi desmembrado. Dos 6 réus foram feitos em 3 partes, né? 2 julgamentos, 2 sendo julgados de cada vez. Desses 6, apenas um se encontra preso. Outros 4, eles aguardam um recurso de apelação em liberdade, e tem um que está foragido, que é o Walker Marcelino, que ainda já tem condenação, porém, devido a outras condenações, ele ainda não se apresentou. Felipe, dentre essas 6 pessoas, tem alguém que, para vocês, que defendem a família do Matheus, seria uma peça-chave para tudo isso que aconteceu. Quem que é essa pessoa e como é que está a situação dela? Sim, até então era o presidente da Máfia Azul, do Barreiro, na época, o Samuel. Ele foi condenado, teve a pena mais dura, se eu não me engano, 58 anos, mas ele também se encontra aí aguardando em liberdade o recurso de apelação. A gente sabe que esses trâmites legais seguem o que diz a legislação brasileira sobre como eles devem acontecer. Só que isso não impede uma sensação que eu tenho certeza que deve estar no coração da senhora. Como é que tem sido essa longa espera em uma busca de resposta, mas principalmente de saber que tem gente que está aguardando liberdade, que tem gente que inclusive já teve a condenação, mas está foragido. Como é que fica o coração de mãe, dona Jorminda? Sinceramente, eu fico indignada na sociedade, sabe? Com a justiça, né? Porque, principalmente, Samuel, ele deveria estar na cadeia, para dar exemplo, para que isso não aconteça mais com outras pessoas. Porque eu sei que meu filho não vai voltar, mas eu quero justiça. Eu exijo justiça,
que todos eles paguem pelo que eles fizeram com o Matheus e com os outros também, que foram pessoas queimadas também, ficaram internadas 3 meses. O Matheus ficou 3 ou 4 dias e veio a falecer. Entendeu? É muita injustiça. Eu espero, sinceramente, saber que o Samuel está na cadeia. Dona Jorminda, a gente, toda vez que vai falar sobre a questão de violência no futebol, a gente reafirma o quanto que o futebol é uma paixão nacional, movimenta a economia, é um importante lazer para a população brasileira, mas que, infelizmente, em meio aos torcedores, acabam tendo criminosos infiltrados, né, que praticam uma série de crimes, desde ameaças a violências físicas. Então, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha especificamente desse ponto, de pessoas que se unem não para curtir o futebol, mas para acabar machucando outras pessoas e levando inclusive à morte, porque é algo que é bem distinto, né, o futebol desse cenário do crime, mas em algumas situações acabam se misturando, né, dona Jorminda? Sinceramente, eu acho que não deveria existir esse tal de torcida organizada. Eu acho que não deveria, né, mas os jovens gostam, tem muitos que vão realmente para curtir, né, tem muitos que vão pro estádio para curtir, para ver o seu time ganhar, mas eu acho que não deveria ter essa violência toda, sabe? Porque o seu time perdeu ou está ganhando, matar os outros. Isso está fora de cogitação, sabe? Isso acaba com famílias. Eu até hoje estou arrasada, parece que aconteceu ontem, já vai fazer 4 anos, parece que foi ontem. Eu imagino a dificuldade para a senhora, né? A vida do Matheus e a de muitas outras pessoas que infelizmente acabaram morrendo em decorrência dessa violência no esporte, não volta. Só que o que as famílias acabam pedindo é a condenação pelo que aconteceu, seja no caso aqui da família da dona Jorminda ou em outros casos. E aí vocês já entenderam a parte que está investigando o crime. Só que a novidade, que é essa sentença que saiu agora, está relacionada a uma indenização. E eu queria entender de você, Felipe, como é que foi essa sentença, qual que é esse valor, se ainda cabe recurso. Me explica essa parte, por favor. Perfeitamente. A sentença ela foi julgada parcialmente procedente, com um pedido de indenização fixado em R$100 mil. A gente entende que esse valor não é compatível com a gravidade do fato. Não repara a perda da vida do Matheus. O Matheus foi brutalmente assassinado por criminosos que utilizam a torcida organizada como uma verdadeira organização criminosa. Nós vamos recorrer dessa sentença, porque entendemos que o valor não é compatível e precisa ser majorado, para que essa decisão repercuta dentro da nossa sociedade, para que nossos jovens possam ter tranquilidade, paz em frequentar os estádios de futebol, para que o Ministério Público, os órgãos competentes, nosso Tribunal de Justiça comece a olhar com outros olhos e tomar providências para tentar acabar com essas organizações criminosas que são as torcidas organizadas. A pergunta que fica para a dona Jorminda, e eu acho que para muita gente que está acompanhando a gente agora aí também, é qual é o valor de uma vida, né? Depois que ela se vai em decorrência de tudo isso. A dona Jorminda, ela separou aqui para a gente, eu não vou mostrar porque tem muito nome escrito aqui, número de documento, mas é uma pasta repleta de boletos, dos quais ela ainda paga, relacionados não só ao velório, ao sepultamento, ao jazigo do Matheus. E esse valor de R$100 mil pouco bastaria para poder pagar essas dívidas que estão acumuladas e as que já foram pagas. Então eu queria entender da senhora como é que fica na sua cabeça esse valor de R$100 mil, que foi o que está na sentença, dona Jorminda. Eu acho uma injustiça, porque o Matheus, ele era o único filho, homem, que eu tinha, né? Tem uma filha, inclusive ficou doente, né, com a morte do Matheus. Eles que me ajudaram na hora, que reconheceram, que foram no ML, que me ajudaram no enterro. O pai dele não ajudou em nada, só foi no velório, nem no cemitério. Ele não sabe nem onde o filho dele está enterrado, ele não sabe. Mas parece que ele recebeu uma indenização primeiro que a senhora, inclusive, né? Pois é, isso também é uma injustiça, né? Eu não entendi, não entrei muito em detalhes, sabe? Mas todo mundo achou isso injustiça porque ele morava comigo. Ele, há muito tempo, né, desde 13 anos, que ele só ficava comigo. E ele tinha começado a trabalhar e ele me ajudava. Um bom filho. Um ótimo filho. Aqui todo mundo que você perguntar pelo Matheus, todo mundo gostava dele. O velório dele tinha muitos moradores aqui que foram no velório dele.
o síndico, você pode perguntar, todo mundo gostava do Matheus. O Matheus não era de ficar em rua nem de fazer bagunça, sabe? Dona Jorminda, a senhora espera que aconteça o que daqui para frente? Porque já são 4 anos de espera, a gente sabe que tudo que a gente está falando aqui ainda vai caber recurso para algumas coisas, que a resposta definitiva para a senhora ainda deve demorar um tempo para chegar, mas qual que é a expectativa da senhora? Expectativa que eles reconheçam, né? Reconheça que eu perdi um filho, que eu já estou com 71 anos, eu sou assalariada e ele me ajudava, né? Ele trabalhava, ele contribuía e agora eu sei que ele não vai voltar, mas é um caso de justiça, né? É uma vida que se foi. E por falar em justiça, eu vou terminar aqui perguntando para o Felipe como é que fica essa parte judicial da história. Algumas coisas ainda cabem recurso, mas vocês vão continuar aí acompanhando de perto a situação e lutando pelo desejo da dona Jorminda de uma sentença aí com pena máxima e também com o aumento do pagamento dessa indenização, né, Felipe? Perfeitamente. Na esfera criminal, estamos acompanhando os processos, os recursos, para que eles recebam a pena máxima, né, e paguem pelo ato criminoso gravíssimo que cometeram. E na esfera civil, né, como disse, vamos recorrer, haja vista o Matheus, né, que ajudava a dona Jorminda em casa. Vamos pedir uma indenização, né, para a dona Jorminda, não só de dano material e dano indenizatório, mas também uma pensão, que a gente reconhece que o Matheus que ajudava a dona Jorminda em casa. E vamos torcer, né, que essa matéria se repercuta, né, que a nossa sociedade ela possa entender a gravidade do fato que ocorreu, né, e que isso não torne a acontecer novamente com jovens que frequentam o estádio de futebol. Esse é o desejo de todos nós. Felipe, muito obrigado pela entrevista, dona Jorminda também. Como eu sempre digo, Laír, as histórias elas não terminam quando a nossa entrevista ao vivo acaba. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso do Matheus, não só para entender a sentença que vai condenar ou não cada um dessas 6 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público como parte integrante da morte do Matheus, mas também essa outra audiência, esse outro processo que corre relacionado ao pagamento das indenizações para o pai, para a mãe do Matheus, e tudo isso ainda deve demorar bastante tempo para acontecer, porque a legislação brasileira permite esses recursos, então é necessário que se respeite todos esses prazos para que só depois esse caso tenha uma conclusão e a gente com certeza volta para prestar essa resposta para a sociedade de como esse caso aconteceu, porque, como eles estão dizendo, serve de exemplo para muitos outros casos de violência dentro do esporte aqui no Brasil, né, Laír? Isso tem que ser uma punição exemplar, justamente para inibir quem tem a violência no sangue. Quem matou, por exemplo, o Matheus, isso é inadmissível. Aí fica agora a mãe vivenciando o drama, o luto, para o resto da vida, porque não há como. Imagina, a mãe perde um filho, como é que vai superar essa dor? Ela vai conviver com essa dor para o resto da vida. Com dificuldades para fazer os pagamentos do dia a dia, com dívidas, e vem 100 mil reais, como se fossem 100 milhões. 100 mil reais diante do que aconteceu com ela. Não vai trazer o filho de volta, nenhum dinheiro traria, mas a punição tem que ser exemplar, mas com muito rigor. Obrigado, Gabriel. Um abraço para a família do Matheus aí e a todos que participaram.